Oi, gente. Olha, pessoal, eu vou ler aqui com vocês alguns capítulos da Bíblia que eu acho muito bonito. E talvez muita gente já tenha lido, mas eu vou ler porque eu acho muito bonito. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, está escrito assim: Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer ou deixemos. Já em Isaías, no capítulo 26, no versos 3, está escrito assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Gente, esse versículo é para nós, assim, refletirmos, né? Porque se a nossa paz está firme em Deus, é porque nós confiamos que Ele vai fazer o melhor para nós. É um versículo para nós refletirmos bem. Às vezes nós estamos desanimados, aflitos, sem paz, mas Deus é muito bom. E Ele sempre fará o melhor para nós. E em Provérbios 19, 11, está escrito assim: Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos muitos planos, né? O homem faz muitos planos. Nós fazemos muitos planos na nossa vida. Até porque um homem que sem sonho ou sem plano é um homem morto. Deus já mandou isso na palavra. Nós fazemos muitos planos na nossa vida. Alguns dos nossos planos não se realizam porque Deus sabe que lá na frente não vai ser bom para nós. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus conhece o futuro, né? Mas outros planos já se realizam porque Deus sabe que aquele plano cabe na nossa vida e vai ser bom para nós. Agora, em Salmos 19, no versículo 27, está escrito assim: Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Os caminhos dos preceitos de Deus são muitos, né? Porque Deus é maravilhoso, ó. Ele fez coisas imagináveis. E Deus fala conosco face a face, né? Em oração, lendo a Bíblia. Então, assim falarei das tuas maravilhas. Desde que Deus fala conosco até em pensamento, no andar da rua, né? Alguma palavra que você lê, alguma coisa Deus fala conosco. E aí nós assim falarei das tuas maravilhas. Nós vamos falar das maravilhas de Deus, porque são muitas. Deus, nós vemos Deus em tudo, numa rosa, nós vemos Deus no vento, nós vemos Deus num animal, nós vemos Deus quando nós respiramos, nós vemos Deus ao acordar, nós vemos Deus ao dormir. Então, Deus é maravilhoso na nossa vida. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, está escrito assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Então, Deus elegeu nós antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? O que Deus quer de nós é o amor, a obediência, né? E que servimos de todo o coração e de todo amor. Agora, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, está escrito assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Por mais que nós tentamos, nós não vamos compreender o que Deus fez, porque são mistérios preciosos, né? E a eternidade que Deus fala não é aqui na terra, a eternidade é no reino da glória dos céus, porque ninguém é eterno, todo mundo é mortal. Mas lendo a Bíblia, nós vamos compreender que a nossa eternidade é no reino da glória dos céus. Agora, em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, está escrito desta maneira: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará que eu desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Então, eu já ouvi isso dentro da igreja. A palavra de Deus, que sai da boca de Deus, ela nunca voltará para Deus vazia. Ela se cumprirá na terra, na nossa vida, mas fará com que o desejo atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus, quando manda uma palavra na nossa vida, ela não volta para os céus vazia, ela volta já feita, já realizada. Às vezes nós pedimos algo a Deus, Ele envia a sua palavra, fala conosco, realiza o desejo do nosso coração, cumpre o desejo do nosso coração, e volta para Deus, porque ela cumpriu na terra e voltará para o reino da glória dos céus. Ela não voltará vazia, ela já voltará com o seu cumprimento para o nosso Deus. Agora, em Romanos, está escrito assim. Romanos, no capítulo 11, no versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Está escrito em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36. Tudo é por Deus, para ele e por ele. Tudo na nossa vida que nós vamos fazer, tudo é para Deus, tudo é por Ele, para Ele. Entendemos? É para Ele, é por Ele, é para Deus. Tudo que nós estamos fazendo na nossa vida é para o nosso grande Deus vivo. E, gente, está escrito em Colossenses. Colossenses é um livro pouco lido, né, na igreja. E também pouco lido em casa por nós. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha, nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Deus e para ele. Talvez nós não entendemos muita coisa, né? Que há sobre a face da terra, as visíveis e as invisíveis. Às vezes, as invisíveis, gente, você está em casa, você está assim com seu pensamento firmado em Deus, aí Deus fala contigo de face a face. Não que Deus seja invisível, mas Deus fala contigo, às vezes você não entende. Mas Deus te mostra que está falando contigo. Deus conversa com você face a face para você ver e enxergar tudo que o nosso Deus fez foi criado para ele e por ele. Gente, uma vez eu estava em casa e Deus falou comigo por 3 vezes, em voz humana. Deus falou 3 vezes comigo em voz humana. Eu assim falava com Deus, mas por que Deus? Por que eu vou fazer isso? Na 3ª vez, Deus falou assim comigo, faça o que eu tô falando. Aí eu fiz e eu fui entender o porquê Deus falou comigo daquela maneira. Deus fala conosco em casa, na rua, no trabalho, fora da igreja, dentro da igreja. Não tem lugar para Deus falar conosco. Às vezes você está na rua, Deus toma a boca de uma pessoa para falar contigo. Então, tudo que Deus faz é perfeito, na medida exata, na medida certa. Agora em Salmos, no capítulo 138, está escrito assim, no versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Então, tudo quanto é propósito que Deus fez para conosco, Ele vai cumprir. Para Deus não tem dia, tem dia certo. Mas o dia de Deus é contado diferente do nosso. Mas pode confiar que Deus vai cumprir todo o propósito que Ele prometeu na tua vida, na vida, seja de quem for, e na minha vida também. Deus cumprirá os propósitos dele, porque Deus é o único verdadeiro e justo, o único que cumpre a palavra que sai da sua boca. Agora, gente, em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Esse versículo está em 1 de Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma geração eleita por Deus, mas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou do pecado,
Deus nos tirou do mal, Deus nos tirou daquilo que não acrescentava nenhum bem sobre a nossa vida e pôs nós na maravilhosa luz para nós anunciarmos tudo de bom que Deus fez e faz na nossa vida. Agora, gente, em Romanos, no capítulo 8, no versos 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui para quem ama a Deus. Tudo contribui para aquele que guarda os mandamentos de Deus, que respeita o nosso Deus, que ama o nosso Deus, que põe o nosso Deus em primeiro lugar. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou porque Deus tem um propósito para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. E em Provérbios 16, no versos 4, está escrito assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, gente, Deus não deixa nada impune. Ele faz tudo com um propósito. Ele faz até os ímpios para o dia do castigo, porque Deus não deixa nada impune sobre a face da terra. E se nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, nós vamos ver as maravilhas que Deus deixou na Bíblia e que são todas ligadas na nossa vida, que diz muito respeito com a nossa vida, com um propósito que Deus chamou nós para servi-lo e honrar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas honrar a Deus não quer dizer que você vai honrar a Deus só dentro da igreja. Nós somos a igreja de Deus. Então, você saindo da igreja, você tem que honrar a Deus. No seu trabalho, na rua, ao conversar com as pessoas. E você nós nunca podemos negar o nome santo de Deus. Nunca podemos ter a vergonha de falar que somos e servimos ao nosso Deus vivo. E se somos evangélicos, nós temos que falar a verdade, somos evangélicos. Seja qual for a tua fé, a tua denominação, jamais negue a Deus, porque senão naquele último dia Deus te negará. É isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe.